Olá, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica, ao segundo módulo que está começando hoje. E o tema desse segundo módulo é muito importante: relacionamentos à luz do Evangelho. Eu quero convidar você a fazer parte desta jornada de estudo, de meditação, de aprendizado. Você pode entrar lá no nosso grupo do WhatsApp ou também fazer parte da nossa sala de aula virtual pelo Google Classroom. Eu vou deixar aqui os links e você poderá acessá-los. Vamos para a nossa primeira aula, e o tema dessa primeira aula é perdão e reconciliação. O texto base está em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão, irmãos, e a reconciliação estão no centro do Evangelho, são indispensáveis para os relacionamentos saudáveis. Em todos os ambientes, em todos os âmbitos, seja na família, na igreja, nos estudos, no trabalho, enfim, em qualquer ambiente que você estiver, você vai precisar construir relacionamentos saudáveis. E é através do perdão e da reconciliação que isso é possível. Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Está em 2 Coríntios 5, 18 a 20, que diz que nós temos esse ministério da reconciliação. Então, o Senhor deseja que nós, os seus filhos, os cristãos, busquem a paz com todos os homens, quando depender de nós. É isso que está escrito, né, em Romanos capítulo 12, versículos 18 a 20, que quando possível e depender de nós, nós precisamos viver em paz com todos os homens. Então a gente viu lá no módulo passado sobre pecado e a queda, que a pior tragédia da humanidade foi o pecado. E desde então, o diabo, ele trabalha para corromper os relacionamentos, o relacionamento entre o homem e Deus e também entre o homem e o homem. Então, pecado causa inimizade entre o homem e Deus, e inimizade também entre os seres semelhantes, entre o homem e o próprio homem, né? E o Evangelho nos ensina a reconciliar tanto o homem pecador com Deus e também o homem com o seu ser semelhante, né? O Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, Jesus nos entregou esse ministério tão importante que é o ministério da reconciliação, o ministério do perdão. E nós precisamos entender o que é perdão, né? Perdão não é simplesmente fingir que você esqueceu a ofensa, né? Não é simplesmente uma amnésia espiritual, né? Fingir que nada aconteceu, que você esqueceu, ignorar simplesmente aquele que ofendeu você. Isso não é perdão. Perdão também não é aprovar o erro do outro, né? Muitas pessoas pensam que ao perdoar, você está então aprovando o que o outro fez contra você, né? Isso não é perdão, né? A Deus cabe a justiça, né? Você entrega a Deus essa capacidade de julgar, né? Então, se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe prejudicou, quando você perdoa, não significa que você está absolvendo essa pessoa, que você está inocentando essa pessoa, né? Que você está absolvendo do seu erro. Isso não é perdoar. Você perdoa, mas aquilo que a pessoa fez, naquilo que a pessoa lhe prejudicou, diante de Deus e diante, né, da vida, diante das circunstâncias, ela será responsabilizada. Perdão também, irmãos, é uma decisão e não apenas um sentimento, né? Isso aqui são coisas que eu acredito que todos nós, né, todos vocês já aprenderam, já sabem, né, que perdão não é simplesmente um sentimento, não, mas é uma decisão firme, baseada naquilo que você entendeu da palavra de Deus, e é uma decisão que você passa a ter em perdoar a quem, né, tem ofendido você. Então, o perdão, ele precisa ser uma oferta constante na vida do cristão. Jesus, ele vai falar sobre isso quando ele é perguntado, né, por um dos seus discípulos, acredito que foi Pedro, né, quantas vezes nós deveríamos perdoar quem pecar contra nós, né? Isso está em Mateus 18, 22 a 21. E Jesus, então, ele responde, eu digo a vocês,
que não até 7, mas 70 vezes 7, né? Claro que Jesus não estava aqui estabelecendo um número matemático, né, de quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Jesus estava colocando um limite aqui. Jesus estava usando essa linguagem matemática para dizer que o perdão precisa ser ilimitado, é uma oferta constante, né? Nós não podemos limitar o perdão. E aí eu coloquei aqui no estudo, irmãos, nosso PDF, algumas questões que a gente tem que pensar, né? Porque existem pessoas que ao ouvir, né, essas palavras de Jesus, que a gente deve perdoar irrestritamente, né, que a gente tem que perdoar constantemente, ilimitadamente, o perdão na vida do cristão é uma oferta constante. E tem pessoas que pensam assim: ah, então isso significa que eu devo suportar, que eu devo me submeter, né, ao abuso que eu estou sofrendo, à violência que eu estou sofrendo, à traição que eu estou sofrendo, ou seja, eu estou numa situação ali de onde a minha dignidade, né, está sendo violentada, e eu preciso, então, como cristão, aceitar essa situação de abuso. Vamos tratar aqui de um objeto de estudo um pouco mais claro. Por exemplo, uma esposa, uma mulher cristã que é constantemente violentada, né, seja verbalmente, fisicamente, pelo seu marido, né? E a pergunta é, então, se o perdão é uma oferta constante do cristão, né? O cristão precisa perdoar sempre, sem limite. Esta mulher, essa pessoa, ela precisa se submeter então a essa situação, né? Onde a sua indignidade está sendo aí violentada. Não, irmãos, não é isso que Jesus e nem a palavra de Deus nos ensina, né, sobre o perdão ilimitado. Eu quero que você preste atenção que quando a pergunta é feita a Jesus, né, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Então Jesus está trabalhando em cima desse parâmetro, né? Ou seja, Jesus não está falando sobre perdoar o abusador, violentar o abusador, o agressor, né? Se colocar nessa situação de aceitar a violência, aceitar o abuso e tem que ali, né, 70 vezes 7, se submeter ilimitadamente, se submeter a essa situação aonde a pessoa está sendo violentada. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando de relacionamentos legítimos, né? De relacionamentos autênticos. Até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ou seja, esse perdão está no parâmetro, no âmbito ali dos relacionamentos autêntico, familiar, religioso, profissional, ou seja, ambientes aonde nós ofendemos e somos ofendidos. Jesus não está falando aqui de abusos, Jesus não está falando de violência, Jesus não está falando de agressões, né? O perdão aqui que deve ser ilimitado, a oferta do perdão que deve ser ilimitado, não é nesse âmbito de abuso, nesse âmbito onde a dignidade da pessoa está sendo colocada, né? Onde a pessoa está sendo envergonhada, onde a sua dignidade está sendo violentada, né? Então, nós precisamos entender essa diferença, porque é uma diferença crucial dentro dessa compreensão da forma como nós devemos ofertar o nosso perdão. Mas a gente sabe também, irmãos, que o próprio Jesus vai nos dizer, né, que nós temos que perdoar, inclusive, os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, né? Mas quando Jesus fala isso, ele está falando dentro de uma compreensão evangelística, missional, né? Então, o cristão ele deve amar os seus inimigos, os inimigos da cruz, né? Aqueles que ainda não foram esclarecidos pelo evangelho. Então, nós temos que amar essas pessoas, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem e até aqueles que causam danos à nossa própria vida, né? Como os mártires que tivemos no passado. Nós temos que amar essas pessoas. Jesus, na cruz, ele vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, é nesse sentido missional, nesse sentido de evangelismo, né, que o cristão precisa amar o mundo, precisa amar o ímpio, precisa amar aqueles que ainda não tiveram os seus olhos espirituais abertos, né? A gente pode citar aqui o caso
o apóstolo Paulo, né, que antes, né, de ter um encontro com Jesus, ele era um perseguidor da igreja, né? Ele perseguia, matava cristãos, né? E a igreja, nós, os filhos de Deus, os cristãos, precisamos amar esse tipo de pessoas, né? Pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento do amor de Deus. Então, o parâmetro aqui é sobre aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão afastados do amor de Deus e que muitas vezes até vêm com violência contra nós. Mas existe essa diferença. Em nenhum momento Jesus estava dizendo que um cristão precisa se submeter a situações que vai contra a sua própria dignidade, né? Que uma mulher cristã, por exemplo, aí, eu falo mulher porque infelizmente, na nossa sociedade, a mulher ela é a parte, né, que ainda sofre muito, né? E que a mulher cristã precisa ali se submeter, não é nada disso. Até porque, irmãos, Jesus ele não abre mão de um princípio em detrimento do outro, né? Jesus nunca diria assim, olha, vocês cristãos precisam sim aceitar relacionamentos abusivos, né? Vocês têm que perdoar de forma ilimitada, porque é isso que vocês precisam fazer, perdoar e aceitar, se submeter à violência, à agressão, às situações que vai contra a dignidade de vocês. Mas Jesus estaria ferindo, né, contrariando outros princípios da palavra e outros princípios do seu caráter, como a justiça, né? Deus ele é justo, ele não quer que ninguém viva em uma situação de vulnerabilidade, uma situação como essa. Pois bem, eu também coloquei aqui no texto, ainda falando sobre perdão, né? Como que nós precisamos entender esse perdão ilimitado, essa oferta de perdão ilimitado, né? Os 70 vezes 7, né? E aí eu mencionei também a questão do casamento, né? Então, será que uma pessoa, né, uma das partes do casamento, seja o marido, seja a esposa, né, que foi traído várias vezes, precisa perdoar então, né? E todas as vezes perdoar, perdoar, aceitar aquela situação. Pois bem, existe uma diferença entre perdão e confiança, né? Às vezes, o perdão, ele restaura também a confiança, mas nem sempre isso acontece. Existem alguns casos onde nós falamos que o casamento ele chega a uma falência, né? O casamento, o casal, eles chegam a uma situação de falência conjugal, matrimonial, em que não é possível mais resgatar, restaurar a confiança, mesmo que tenha havido o perdão, né? Mesmo que aquela pessoa que foi ofendida, né? A pessoa que foi traída, ela perdoa de coração, só que ela não confia mais, né? A confiança não foi restaurada. E essa pessoa então decide romper. Ela decide então, mesmo perdoando, ela decide então romper aquela união, aquele casamento, porque a confiança foi quebrada, a confiança foi perdida. Note, nós sempre, como cristãos, precisamos optar e abrir sempre a porta da reconciliação, da restauração. Já vi muitos casais onde tiveram essa experiência, né, de infidelidade, traição, e que a confiança foi restaurada depois, né? E leva-se tempo para que a confiança seja novamente restaurada, né? Mas em alguns casos isso não é possível. E aí, mesmo que haja o perdão, todavia a confiança ela não foi restaurada. Então, o resumo é: o perdão nem sempre significa restauração da confiança, né? Isso vale para todos os tipos de relacionamentos, não somente no casamento, mas em todos os tipos de relacionamento. Por exemplo, um patrão, né, que foi ali defraudado pelo seu funcionário. E esse patrão, ele é um cristão, ele é um servo de Deus, né? E ele sabe que ele precisa oferecer perdão quando há um arrependimento, né? E aí o funcionário chega arrependido, né? Me perdoa, né? Eu errei, eu peguei que eu não devia, eu preciso que você me perdoe, não me processe, enfim. Esse patrão, né? Ele como um cristão, ele vai perdoar esse funcionário. Ele fala assim, olha, então eu te perdoo, né? Não faça mais isso, né? Você vai se prejudicar se você continuar com essas práticas. Eu te perdoo, mas eu estou dispensando você, né? Eu não confio mais em você
para trabalhar na minha empresa, né? Eu não confio mais em você para trabalhar aqui, né? Estar ainda envolvido nos meus negócios. Então, o patrão ele perdoa, mas houve uma quebra de confiança. Em outros casos, o patrão ele perdoa e também decide continuar confiando, sem nenhum problema, né? Mas o perdão precisa ser ofertado de forma genuína. Por quê? Por que que nós precisamos perdoar? Porque Jesus, ele nos ensina o princípio do perdão, que quem é perdoado, então precisa perdoar também aqueles que lhes ofende, né? Quando Jesus fala da oração, ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, o versículo 14 e 15, Jesus vai dizer essas palavras: Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês, né? E se a gente analisar a parábola, né, do credor incompassível, né, que está em Mateus 18, é aquela parábola que Jesus conta, né, que o rei ele cobra uma dívida, né, de um servo, devia ali, vamos colocar, R$ 1 milhão, e o servo não tinha como pagar aquela dívida, e o rei perdoa a dívida dele. Mas ele sai dali perdoado, ele recebe graça, ele recebe misericórdia. Só que ele sai dali e encontra um conservo, né? Ele encontra um servo dele, que lhe devia R$ 1.000. Ele foi perdoado de 1 milhão, mas agora ele encontra alguém que lhe devia apenas R$ 1.000 ou R$ 100. E ele agarra no pescoço desse seu servo, né? E exige o pagamento. Ou seja, ele acabou de ser perdoado, mas agora ele não oferece perdão. Então o rei manda chamar novamente esse credor, né, incompassivo, né, e aí ele fala assim, olha, já que você não foi capaz de perdoar uma dívida infinitamente menor daquela que eu perdoei você, então agora você vai ser lançado na prisão, né, e você não vai sair de lá até que a sua dívida seja paga. E Jesus conta essa parábola fazendo essa analogia, que quem muito é perdoado precisa oferecer perdão, né? Nós somos perdoados pela graça, né? Não fizemos nada para merecer o perdão, mas Jesus nos perdoou e nós, como filhos, como cristãos, precisamos minimamente perdoar também as, as ofensas, né? Que são infinitamente menores daquelas que nós cometemos contra Deus, né? Os nossos pecados contra Deus, né? As nossas ofensas foram ofensas terríveis, né? E Deus nos perdoou. E aquele que nos ofende, nós precisamos também oferecer perdão a essas pessoas. Então, essa parábola, ela, ela resume muito bem, né, o porquê que nós precisamos ofertar o perdão de forma ilimitada, né? Porque a quem muito é perdoado, muito também precisa perdoar. Então, Jesus, ele ensina que nenhuma ofensa recebida se compara ao perdão que recebemos de Deus. A lembrança constante da graça recebida produz em nós graça oferecida, né? Então, quem se lembra que é um pecador perdoado, quem se lembra que é alguém que tinha uma dívida que não podia pagar, mas foi perdoado, logo essa pessoa ela vai oferecer também perdão. Então, esse é o resumo da nossa primeira aula. Eu gostaria que vocês meditassem, né, sobre o perdão, sobre a restauração, né, sobre a reconciliação, porque aqui a gente começa o nosso segundo módulo sobre relacionamentos à luz do Evangelho. E é impossível termos relacionamentos saudáveis sem vivermos o perdão e a reconciliação que, por meio da graça de Jesus, um dia também nos alcançou. Que Deus abençoe você e até semana que vem.